Olá meninas, então estou aqui para fazer um vídeo de continuidade à semana do emagrecimento e o vídeo de hoje, como vocês pediram, é sobre o assunto carboidratos, né? Como consumir, como manejar os carboidratos na dieta de quem está em processo de emagrecimento ou precisa entrar em um processo de emagrecimento, né? Os carboidratos, eles são benéficos, né? Como muito tem se falado, né? Restrição de carboidrato, restrição de carboidrato. Sim, os carboidratos, eles devem ser restritos, porém, nós devemos restringir os carboidratos que são carboidratos simples, refinados. Agora, nós não devemos restringir carboidratos saudáveis, como, por exemplo, batata doce, batata salsa, mandioca, inhame, cará, arroz integral, arroz branco, que seja. Esses carboidratos, eles são benéficos. Eles têm uma menor carga glicêmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão movimentar menos a nossa curva glicêmica, eles vão exigir menos produção de insulina pelo nosso pâncreas. Já os carboidratos refinados ou carboidratos simples, né? As frutas também podem entrar aí, tá? Porque as frutas, elas são alimentos ricos em carboidratos, uma grande quantidade de carboidratos, e algumas vezes esses carboidratos são simples, né? Então, nós precisamos também ter em mente que as frutas, elas são saudáveis, têm muitos nutrientes, têm fibras, micronutrientes, vitaminas, minerais, porém elas podem ter uma alta carga glicêmica, então nós precisamos dosar o consumo dessas frutas, né? O que devemos evitar completamente na alimentação enquanto estamos em processo de emagrecimento e para uma manutenção da saúde, de uma melhor saúde, né? Evitar, na maioria dos dias e das refeições da semana, ao longo de uma semana, a ingestão de carboidrato simples, como açúcares, que contêm em doces, bolos, balas, industrializados. Nós devemos evitar completamente, porque eles aumentam muito a curva glicêmica. Entram na nossa corrente sanguínea através do intestino, pela absorção intestinal, eles chegam na corrente sanguínea em uma maior quantidade e vão induzir o nosso pâncreas a produzir uma alta quantidade de insulina. Como eu já falei com vocês sobre isso, já mandei os outros vídeos de resistência insulínica, que nós não podemos ter uma alta quantidade glicêmica no sangue, uma alta dose de açúcar no sangue. O nosso pâncreas, ele vai produzir uma alta quantidade de insulina para que esse açúcar ele não permaneça na nossa corrente sanguínea, para que ele seja retirado, para que não danifique nossos tecidos. Então, esse carboidrato ele precisa ser armazenado em algum lugar, né? Se nós não estamos em déficit calórico, não estamos praticando exercício, temos uma grande quantidade de peso para perder, carboidrato na corrente sanguínea nunca será benéfico. Carboidrato em excesso nunca será benéfico, porque ele logo será convertido em gordura. Ele vai ser retirado da corrente sanguínea e ele vai virar estoque ou de glicogênio no fígado, ou de glicogênio no músculo, ou de gordura. Se você tem sobrepeso, resistência insulínica, esse carboidrato não vai chegar a uma reserva de glicogênio hepático no fígado ou muscular. Ele vai direto para uma reserva de gordura no seu corpo. Então, é necessário evitar ao máximo a ingestão de açúcar e carboidratos simples, como farinhas, né? Farinhas de qualquer tipo refinadas. Até mesmo a farinha de tapioca, a goma de tapioca, ela deve ser evitada por quem
precisa perder peso, tem uma grande quantidade de peso a ser perdida. Farinha de trigo, farinha de arroz refinada, que é propriamente usada. Ah, mas eu não como pão, só que eu consumo, não consumo pão, não consumo bolos, mas eu consumo alguma preparação que vai a farinha de arroz, que vai a farinha de tapioca. Você está consumindo um carboidrato de alto índice glicêmico que vai impactar na sua curva glicêmica, então deve ser evitado, né? Esse tipo de alimento ele pode ser reincluso na alimentação de quem já está com o peso controlado e não está mais em quadro de resistência insulínica. Então, pode ser adicionado em pequenas quantidades quando você já superou o quadro de obesidade e sobrepeso e a sua resistência insulínica está controlada. Eles podem ser incluídos e de preferência nos dias que você executar exercícios físicos, né? Próximas refeições que você executar exercícios físicos. Caso contrário, você não tenha praticado atividade física nesse dia, o melhor realmente é não incluir esse tipo de alimento na sua ingesta alimentar diária, no seu cardápio, tá? Agora, os carboidratos, eles podem e devem ser inclusos em quantidades ideais para você, para o seu organismo, para o seu corpo, para as suas necessidades energéticas diárias, de acordo com a sua atividade da vida diária, se você é uma pessoa muito ativa, trabalha mais tempo em pé, faz atividades domésticas na sua casa, cuida dos filhos, pratica atividade física. Se você é uma pessoa que tem um trabalho mais sentado, mais sedentário, você não realiza atividades da vida diária na sua casa, não realiza atividades que você precisa se deslocar, estar muito tempo em pé ou realizando algum esforço físico, você tem que dosar uma quantidade menor de carboidratos. Não vale somente isso que eu estou falando, não vale somente para os carboidratos, mas vale para todos os nutrientes que entram no seu cardápio. Então, assim, quando nós falamos em carboidratos, a gente não pode não pensar em outros nutrientes. Nós precisamos pensar em outros nutrientes. Por quê? Porque a proteína em excesso, ela também pode elevar a insulina. Então, não adianta você retirar o carboidrato ou consumir menos carboidrato para você aumentar a quantidade de proteína, porque isso vai fazer com que você também tenha um aumento da sua curva glicêmica, pela questão da quantidade que você ingeriu daquele macronutriente. Se for uma quantidade maior do que você necessita daquele macronutriente, a sua curva glicêmica ela também irá aumentar e você também vai acumular esse excesso que você consumiu em gordura, certo? Isso vale também para as gorduras que nós ingerimos. Então, tudo em uma alimentação deve ser quantificado, certo? De acordo com uma pessoa. Vamos colocar hipoteticamente uma alimentação de uma pessoa que está em um peso normal, né, está com um IMC normal e pratica atividade física. Essa pessoa, ela pode consumir no café da manhã uma porção de carboidrato ou até 2 porções de carboidrato. Se ela for praticar exercícios no horário da manhã, ela pode consumir até 2 porções de carboidrato. Por exemplo, uma fruta e mais uma porção de aveia, de algum cereal, né? Sendo aveia ou arroz. Ela pode consumir uma fruta e mais um carboidrato de um tubérculo, que seja a mandioca, a batata doce, o inhame ou o cará. E ela pode consumir ainda uma porção de proteína, como um ovo ou 2 ovos, dependendo da quantidade necessária de proteína para essa pessoa, mas geralmente para mulheres é um ovo somente, mulheres que não sejam atletas. Ou você pode substituir esse ovo por uma porção de queijo, ou por uma porção de iogurte, ou por uma porção de queijo de tofu, que é o queijo de soja, certo? E inclui mais um pouco de gordura saudável, ou uma pasta de oleaginosa, ou um pouco de azeite de oliva. Por exemplo, se você for fazer um ovo mexido com um aipim, você pode refogar o ovo e o aipim com um pouquinho de azeite
e consumir mais uma porção de uma fruta. Se você for consumir banana com cereal, por exemplo, banana com um pouco de aveia, farelo de aveia, uma aveia em flocos, e for misturar isso com um iogurte, também é uma ótima opção de café da manhã, né? Você pode consumir biscoitos de arroz com mais uma porção de fruta, ou uma porção uma porção de gordura, como uma manteiga, ou uma pasta de alguma oleaginosa também. Pasta de amendoim é o que mais é comum da gente consumir no dia a dia, né? A pasta de amendoim. Se você acordar muito cedo e houver necessidade ou fome pela manhã, você pode estar optando por um lanche com mais uma porção de fruta e oleaginosas, ou então um suco verde, que vai uma porção de fruta e vai uma porção de legumes, né? O suco verde ele é uma ótima opção, porque ele tem é muito sacetógeno, tem uma ótima quantidade de fibras, certo? Se você não consome mais nenhuma refeição e vai direto para o almoço, você pode também consumir no almoço mais uma porção de carboidrato, né? Um carboidrato que seja arroz, mandioca, batata, mais uma porção de alguma proteína magra, carne, peixe ou frango, legumes e verduras. Se você sente fome à tarde, você pode estar consumindo mais um tipo de carboidrato, que seja uma fruta, que é geralmente mais fácil para o período da tarde, né? Que ainda tem uma quantidade menor de carboidrato e também é um doce que pode saciar a sua vontade de doces. E você pode juntar a essa fruta uma castanha ou uma semente, como chia, linhaça ou 20 gramas de oleaginosas, de acordo com a sua individualidade, né? As porções de oleaginosas costumam variar entre 20 a 25 até 30 gramas, dependendo da pessoa, certo? Ou você pode consumir essa fruta e mais um ovo, pode consumir essa fruta e mais um iogurte, né? Então, tudo tem que ser dosado, a gente não pode consumir todos os nutrientes em quantidades livres, a gente precisa saber que qualquer controle de peso corporal, controle de resistência insulínica, deve ser avaliado com profissional de saúde, deve ser avaliado com exames de sangue, deve ser avaliado com uma anamnese do seu dia a dia, da sua rotina, né? Para saber quanto você precisa consumir desses nutrientes, de carboidratos, de proteínas, de gorduras. Chegando até o jantar, se você tiver uma saúde intestinal um pouco ruim, o ideal é que você evite proteína animal no jantar e consuma proteínas vegetais, como feijões, lentilha, algum preparado com próprio grão de bico ou algum preparado com grão de bico, como o hummus, consumir legumes e consumir também carboidratos. Você também pode consumir carboidratos no período da noite, desde que esteja alinhado com a quantidade que você comeu ao longo do dia. Então, para pessoas que estão em processo de emagrecimento, reversão de resistência insulínica, o ideal é que você consuma mais refeições ao longo do dia e que essas refeições elas sejam em quantidades adequadas, que elas sejam porcionadas para que você não tenha picos glicêmicos, para que a sua insulina não suba e desça muito rápido. Também você não pode passar muitas horas sem se alimentar até a sua glicemia baixar demais e você não ficar saciado com a porção de alimento que você precisa para aquela refeição. Então, se você pulou uma refeição, é muito mais fácil que você tenha mais fome e mais compulsão na próxima refeição. Então, por isso que muitas vezes, se você resolve fazer um jejum intermitente ou uma dieta sem carboidrato, sem uma orientação adequada, você pode estar piorando o seu metabolismo. Então, por isso é muito importante você ter uma avaliação, uma anamnese, olhar os sintomas clínicos para ver se você não tem nenhum sintoma clínico de resistência insulínica. Se você está com obesidade
está com gordura abdominal, que é um sintoma que você não precisa de nenhum tipo de recurso para avaliar, você pode apenas ver no peso na balança e ver se a sua circunferência abdominal ela é maior do que 90, então para mulheres é maior do que 90, já é um quadro de resistência insulínica que você precisa estar olhando de perto, já é risco de doença, né? Então, é isso, tá? Os carboidratos, eles são benéficos, porém, eles devem ser porcionados, nós devemos escolher os carboidratos que são melhores, que vão ser mais ideais para o seu momento. Então, carboidratos, eles são saudáveis. Sim, nós devemos ingerir carboidratos ao longo do dia. E em porções adequadas para as nossas necessidades de treino e das atividades da vida diária. E para que esses carboidratos, eles nos tragam nutrientes e não somente caloria. O carboidrato do açúcar, ele vai te trazer somente caloria. Ele não vai te trazer nenhum nutriente. O carboidrato da farinha refinada não vai te trazer nenhum nutriente, apenas caloria e aumentar a sua curva glicêmica. Então, quando você pensa em nutrição, você precisa pensar que o alimento ele vai te trazer fibras, micronutrientes, vitaminas e minerais, que ele vai te trazer um carboidrato de qualidade, uma proteína de qualidade, de alto valor biológico, com uma absorção que seja ideal para o seu organismo e para o seu intestino. Então, você precisa escolher os alimentos que são de alto valor nutricional, né? Se você pensar sempre dessa forma, quando você for escolher uma refeição, frutas que tenham bastante fibra, bastante nutrientes, que tenham propriedades digestivas, como mamão, como abacaxi, que tem propriedades digestivas, a maçã, que tem a pectina, que é uma fibra muito benéfica para o intestino. Então, nós precisamos escolher esses alimentos, nós precisamos olhar para esse alimento e pensar o quão benéfico ele vai ser para o nosso corpo. Então, não podemos simplesmente consumir um alimento sem analisar esses detalhes. Muitas vezes não pode nem ser fome, pode ser uma necessidade emocional daquele alimento, né? Um apego forte por aquele alimento. Eu não vivo sem pão. Tem como viver sem pão e com alimentos muito mais saborosos e muito mais sacietógenos. Então, nós temos que procurar evitar esse apego demasiado aos alimentos. Evitar pensar dessa forma, mas eu não vivo sem açúcar, eu não vivo sem pão, eu não vivo sem bolo, eu não vivo sem refrigerante, eu não vivo sem massas em excesso. Nenhum alimento você deve excluir completamente da sua alimentação, da sua rotina. Você pode consumir um alimento ocasionalmente que seja mais calórico ou que não venha de encontro com todos esses detalhes que eu falei da questão da saúde. Você precisa reverter problemas que você tenha no teu metabolismo para que depois você volte a adicionar esses alimentos de forma gradual, para que eles não venham trazer prejuízos metabólicos. Então, o assunto de hoje era esse. Espero que vocês gostem desse assunto, que vocês pesquisem mais sobre esse assunto, que vejam os outros vídeos que eu já mandei para vocês e que a gente possa conversar logo em breve. Um beijo e até mais!